Olha, em toda a Bíblia, poucas passagens geram tanto debate, tanta discussão quanto o capítulo 6 de Hebreus. É um texto tenso, sabe? E que traz um dos alertas mais sérios que a gente encontra nas Escrituras. Então, o que vamos fazer aqui é exatamente isso. Vamos mergulhar e desconstruir essa passagem para entender a estrutura, a mensagem e o peso que ela carrega. E tudo começa com essas duas palavras: é impossível. Elas ficam ali no ar com uma finalidade que chega a ser chocante. Antes mesmo da gente saber o que é impossível, ou para quem, o autor já nos prende com essa afirmação absoluta. Isso aqui não é uma sugestão, não é um talvez, é uma declaração. E é essa declaração que a gente vai explorar a fundo. Certo? Então a primeira pergunta que vem à mente é: para quem é esse alerta tão severo? A quem ele se dirige? E o texto é bem claro quanto a isso. Não está falando de novatos na fé ou de pessoas com um envolvimento casual. Pelo contrário, está falando de um grupo com um histórico espiritual, digamos, impressionante. E o que chama atenção aqui é a profundidade dessa experiência. O autor não usa uma mais 5 descrições para não deixar dúvida. Primeiro, foram iluminados, o que aponta para um entendimento claro do Evangelho. Depois, provaram o dom celestial, ou seja, tiveram uma experiência direta com a salvação. E não para por aí, tornaram-se participantes do Espírito Santo, uma comunhão íntima com Deus. E ainda por cima, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Isso fala de um contato real, palpável com a verdade e a força divina. E olha, esse ponto é absolutamente crucial. A seriedade do alerta é do mesmo tamanho da profundidade da experiência. O autor está criando um contraste muito forte aqui. Quanto maior a luz que a pessoa recebeu, mais escura, mais profunda é a sombra da queda. Estamos falando de gente que esteve no coração da fé. Pois é, depois de pintar esse quadro de uma experiência espiritual tão profunda, o texto dá uma virada de 180 graus. E é um momento de mudança drástica, que é comunicado com uma simplicidade tão brutal que só aumenta o impacto. Aí vem a frase seca, curta, e caíram. Depois de toda aquela lista de experiências celestiais, vem a queda. O autor não dá detalhes de como foi nem do porquê. Ele só afirma o fato com uma finalidade que é devastadora. E é essa queda que dispara a consequência. E é aqui que a gente volta para aquelas palavras do começo. É impossível. A queda dessas pessoas que viveram e provaram tanto cria uma situação sem volta para o arrependimento, segundo o autor. A conexão é direta, implacável. Mas por quê? Qual é a lógica teológica por trás de uma declaração tão absoluta, tão final assim? O interessante é que o texto não joga só a proibição no ar. Ele oferece a razão, o fundamento teológico para essa impossibilidade. E é aqui que o argumento chega no seu ponto mais alto, conectando o ato de abandonar a fé com o próprio sacrifício de Cristo. Essa é a grande questão, né? Fica ecoando na cabeça de quem lê. Se a graça de Deus é tão grande, por que existiria um ponto sem retorno? A resposta que o texto dá é profunda e, francamente, perturbadora. E para entendê-la, a gente precisa olhar para uma palavra-chave. Ignomínia. Ok, não é uma palavra do nosso dia a dia, eu sei. Mas o significado dela é central aqui. Carrega essa ideia de vergonha, de desonra, de exposição pública ao desprezo. Guarda bem essa ideia. O ponto crucial do argumento é este aqui. Para alguém que entendeu, que experimentou plenamente o sacrifício de Cristo e depois o rejeita, esse ato é como se estivesse reencenando a crucificação. É como se estivesse tomando o partido da multidão que zombou, expondo Cristo à vergonha pública de novo. Ou seja, na visão do autor, essa rejeição é algo tão fundamental que torna o arrependimento inacessível. Para ajudar a gente a entender esse conceito teológico tão denso, o autor usa uma sacada genial. Ele traz a discussão para a terra, literalmente, com uma imagem que qualquer um daquela época entenderia. Uma parábola sobre a terra, a chuva e o que ela produz. Vamos ver como isso funciona. A analogia é essa aqui e é bem visual. Pense em 2 pedaços de terra, um do lado do outro. Os dois recebem a mesma chuva, a mesma bênção que vem do céu. Um deles responde produzindo algo útil, uma colheita, e por isso é abençoado. Já o outro, mesmo recebendo a mesma chuva, só produz espinhos, mata ruim. É uma terra inútil, rejeitada, e o destino final dela, diz o texto, é ser queimada. E é claro que a chuva, nessa história, representa todas aquelas bênçãos celestiais que a gente viu lá no começo. A iluminação,
o dom celestial, o Espírito Santo. A questão central aqui não é o que foi recebido, mas qual foi a resposta. O fruto que a terra produz revela a verdadeira natureza daquele solo. A analogia transforma o alerta de uma ideia abstrata para quase uma lei da natureza espiritual. A resposta que se dá à graça determina o destino. E no fim, tudo isso nos deixa com a grande questão que essa passagem impõe. Será que esse texto é um alerta hipotético, sabe? Uma forma de sacudir os leitores para que valorizem sua salvação e nem cheguem perto desse precipício? Ou será que é uma descrição literal de um estado do qual, de fato, não se pode retornar? A interpretação é debatida há séculos, mas a seriedade do chamado à perseverança, essa sim, continua inabalável.